Aleluias, santo é o nome do Senhor. Você não está aqui por acaso, você está aqui nesta manhã, porque o Espírito Santo te trouxe aqui, para receber e alcançar o seu milagre, para receber e alcançar a bênção de Deus. Ele falou comigo, eu falei assim, meu filho, então é de manhã e de noite, quem vai descansar sou eu. Na verdade a gente fala descansar, mas não é descanso, né? É uma palavra diferente para nós, amém? E o pastor Wilson é um grande homem, a pastora Érica também. Para quem não sabe, irmãos, ele é pai da Esté, viu? Cadê a Esté? Esté está ali na mídia, acho que tirando foto, que é pai da Esté. E eles têm um trabalho, irmãos, ilustre lá em Itamarandiba. Você chega lá em Itamarandiba, quem já foi lá, irmãos, nos trabalhos lá? É a mesma coisa que está chegando aqui, mesma coisa. Uma recepção de primeira, uma equipe organizada, um caldo, né, de mandioca com torresmo, uma coisa de louco. Você come, e tem que comer mesmo, porque de lá para cá você não acha lugar para tomar uma água, não, uma parada. Então a gente come lá para despedir, né? E eles têm feito um trabalho também lá em Coluna, graças a Deus, me ajudou até agora. E agora nós reassumimos lá, porque estava ficando muito pesado, a igreja tem crescido. E Coluna hoje foi para lá a Regina e o irmão Elton, eles foram para lá hoje. Então, Deus tem nos honrado, tem nos protegido, tem nos guardado, para que nós possamos ser cada dia mais abençoados, né? E na quarta-feira, irmãos, vai ter culto, viu? Amém? Quarta-feira tem culto, viu? E nós não vamos demorar muito, porque você tem que preparar a sua ceia de Natal. E quinta-feira eu vou estar indo lá, em Coluna. Em nome de Jesus, vai ser bênção. Estenda suas mãos. Senhor Deus, eu abençoo a vida do pastor Wilson, que ele está aqui, meu Pai, como profeta, para trazer palavras de bênção para nós. Que o Senhor usa ele, conforme o Senhor tem usado, de maneira poderosa e sobrenatural. Abra o nosso coração, os nossos ouvidos, para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Amém. Tá bom. Bom dia, paz seja convosco. Vire para o missionário que está aí do seu lado, aperta a mão dele e fala assim: olha, você está pronto para ganhar as nações para Jesus? Mas pelo menos seu vizinho, começa com Jerusalém, amém? Seus vizinhos, né, sua família. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a pastora Maria José, que é a nossa líder, né? Todo santo dia nós temos 10 pessoas orando pela pastora. Você sabia disso, pastor? Depois eu mostro para a senhora. Todo dia, eu tenho que estar junto, orando pela pastora, orando pelas igrejas da região, pela igreja quadrangular, pela nossa liderança no Brasil. Deus colocou isso no meu coração, amém? Irmãos, Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, vou ser breve, né? Por gentileza, abra sua Bíblia em Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 22. Estava lendo essa semana, estudando a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração uma palavra e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vou ser breve, né? João capítulo 14, versículo 22. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem encontrou? Diga glória a Deus. Amém? Leia aqui na minha Bíblia, né? 14, versículo 22 diz assim: E disse Judas, não os Iscariotes, Senhor, de onde vem
que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda essa palavra, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Essa palavra, estudando essa semana, irmãos, essa palavra, a Bíblia em geral, né, estudando, e Deus falou forte, principalmente no versículo 22, quando Judas disse assim: Senhor, de onde vens que há de manifestado a nós e não ao mundo? Então, dentro dessa palavra, nós vamos fazer uma meditação. Quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração a respeito do chamado de Deus, que Deus tem para cada um de nós, para ser uma testemunha dele aqui na terra, para aqueles que ainda precisam ouvir a palavra de Deus, o evangelho do reino. Amém, gente? Amém, meus irmãos? Vamos orar. Feche sua Bíblia, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, quero te dar graças, Jesus, por estar aqui nesta manhã. Ó Deus, a tua presença é real aqui no nosso meio. Ó Deus, obrigado, Jesus, Espírito Santo, por essa oportunidade. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela vida da pastora Maria José. Ó Deus, por essa igreja que é a minha casa. Ó Deus, esses irmãos são os meus irmãos na fé. Oro por cada um, meu Pai, mais uma vez, como nós sempre temos orado, pedindo ao Senhor que abençoe cada dia. Aqui é nossa Jerusalém, meu Pai. Aqui é o local onde o Senhor tem falado conosco, e daqui saído, Pai, missionários, para levar a palavra do Senhor em toda a região, a qual eu próprio sou fruto desse trabalho. Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada, Espírito Santo, que eu fale nesta manhã, mas o Senhor que toca no coração de cada pessoa aqui presente nesta manhã. Eu quero te agradecer, já por nos ouvir. Amém. Querido, você pode tomar o seu assento? Fica à vontade, a casa é nossa. Amém? Irmãos, eu estava meditando, como eu disse, essa semana na palavra de Deus, lendo, e Deus ele falou muito forte no meu coração, no versículo 22, quem tem um coração missionário, que tem paixão pelas almas, a qual eu me incluo nisso, entende o que Cristo quis dizer, que Jesus Cristo, quando ele comissiona, né, os discípulos, e dá uma ordem para ir para todo o mundo, para pregar o evangelho a cada criatura. Então eu coloquei aqui, meus queridos, um tema, que nós queremos falar em cima desse tema, quando Jesus se manifesta à igreja, através do Espírito Santo, se manifesta Jesus ao mundo. Vou falar de novo. Quando Jesus se manifesta à igreja, a igreja entende quem é Cristo, quem é Jesus, entende isso, a igreja então está preparada para manifestar Jesus ao mundo perdido. Quem está entendendo? Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, esse texto a qual nós lemos, Jesus ainda está à mesa com os discípulos na Santa Ceia. Quando você lê Evangelho de João, do capítulo 13 ao 16, todos esses ensinamentos, Jesus está ainda à mesa com os discípulos na ceia. Depois é que ele vai com os seus discípulos para o Monte das Oliveiras, e ali ele é traído e preso e etc. Mas é interessante notar que Jesus ele fala muitas coisas aqui, dando instruções ainda à mesa com seus discípulos a respeito
da ida dele para o céu, né? E do chamado que cada discípulo tem de ir e pregar a palavra. Quando você lê o capítulo 14, do que Jesus disse, o Espírito Santo, quando eu estava lendo, eu fiz uma crítica aos discípulos, o Espírito Santo até me chamou a atenção por causa disso, porque os discípulos estavam 3 anos com Jesus e ainda não entendia quem era Jesus. Os discípulos estavam com Jesus, vendo Jesus ressuscitar morto, dar vista ao cego, andar sobre as águas, e quando Jesus fala que ele tinha que ir ao Pai, subir para o Pai, os discípulos ainda não entendiam que Jesus é o próprio Deus, que o Verbo encarnado, eles não entendiam ainda. E Deus, por isso que Deus falou no meu coração, quando nós, a igreja, entendermos o poder de Cristo, quando nós compreendemos o poder, o que está embutido, o que está inserido nesse nome Jesus, a igreja, esse lugar aqui, como a minha igreja, a igreja nossa, ela cabe de assento, 300, 350 pessoas sentadas. Nós não temos isso, mas por enquanto, amém? Quando a igreja entender o poder de quem é Jesus, o que está inserido dentro de quem é Jesus, da palavra Jesus e a sua missão, irmãos, o mundo inteiro vai ser alcançado, porque cada cristão, quando ele entender quem é Cristo, porque tem muitas pessoas, e Deus falou no meu coração, que até hoje tem 30, 40 anos que já aceitou Jesus, até batizou, mas ainda não entendeu quem é Cristo, não entendeu ainda quem é Jesus. Uns até colocam Jesus como um Papai Noel, vive exigindo ele presentes, mas qual que é a missão de Jesus Cristo quando ele veio ao mundo? Repete comigo: dar vida eterna ao homem. Dar vida eterna ao homem, né? Muitas pessoas, elas vivem exigindo Deus coisa, eu quero isso, quero aquilo, igual o filho, quero isso, quero aquilo outro, mas Jesus, ele veio para dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Quando nós entendemos o que está inserido, da missão de Jesus, a igreja, o crente em si, ele próprio, o Espírito virá sobre a vida dele de uma forma tão grande, que ele se tornará uma bomba aqui neste mundo, para pregar a palavra de Deus, e as pessoas se converterem. Quero dizer para você que Jesus é o Salvador. O que Ele pode nos dar, dinheiro não pode comprar, fama não pode comprar, que é a vida eterna. Jesus não é um Papai Noel, que alguém fica fazendo pedidos todos os anos, sem entender que Jesus veio para nos dar muito mais do que presente. Ele veio para nos oferecer a vida eterna. Ele veio para nos dar vida eterna. Os discípulos, a Bíblia diz que Judas, não Iscariote, que é o Judas Tadeu, disse: Senhor, mas nós não estamos entendendo. O Senhor mudou de estratégia? Numa Bíblia que eu li, Judas fala assim: o Senhor mudou de ideia? O Senhor está falando, o Senhor nos chamou para poder levar o teu nome a todas as nações, mas o Senhor está falando aqui que o Senhor vai manifestar primeiro a nós e não o mundo. Por que a nós e não o mundo? Por que a nós e não o mundo? Não é o mundo, o Senhor não veio, foi para salvar o mundo. Por que a nós e não o mundo? Sabe por quê? Porque se você não entender primeiro, a igreja não entender primeiro quem é Jesus, não tem como o mundo ser salvo.
Se a igreja primeiro não entender que Jesus é o Salvador, se a igreja primeiro não for cheia do Espírito Santo, mais à frente, dentro do texto, ele fala do Espírito Santo. Ele fala que iria enviar o Consolador. Um pouquinho antes dele ir para o céu, ele diz: não ausente Jerusalém, até que do alto você vai revestir de poder. Irmãos, eu estou lendo um livro chamado O Coliseu. Se você ler o livro O Coliseu, ou o livro Os Mártires, eu falando de mim, eu descubro, eu pensava que eu era crente. Eu estava lendo uma parte do livro chamado O Coliseu, uma menina de 11 anos, cheia do Espírito Santo, botou o governo da época romano no bolso. A menina era cheia do Espírito, a menina abria a boca, trovoava o céu. A igreja de Jesus, ela deve ser uma igreja que quando o cristão, ele abre a boca, o céu estremece, os demônios correm. Deus nos chamou para isso. Ele disse: olha, quem crê em mim fará as obras que eu fiz, e coisas maiores que essas. Cada um de nós, eu sei, meus irmãos, escute bem, eu sei que nem todo mundo foi chamado para ser levita, cantar bonito igual o Jusilei, ministrar, nem para ser um pastor, para cuidar de igreja. Mas todos nós fomos chamados para ser testemunha de Jesus. Se cada cristão, cada crente teve realmente um encontro com Jesus, ele se transforma em uma testemunha dele. Eu formei no ITQ em 98. Tem uma matéria no ITQ de evangelismo. Dentro do livro do evangelismo tem uma história lá, é uma história, tá? É uma ilustração, que diz que quando Jesus, ele chegou ao céu, ele sentou no trono da sua glória, irmãos, veio um anjo e disse: Senhor, tu terminaste a obra que o Senhor fez lá na terra, e agora, como é que fica? É uma ilustração, gente. E Jesus disse para o anjo assim: eu deixei uma igreja lá. Eu deixei uma igreja lá. Aí o anjo disse assim: mas se eles falharem? Na ilustração, Jesus diz para o anjo assim: se eles falharem, eu não tenho outro método. O método para alcançar pessoas é a própria igreja. Não é anjo. Judas fala que os anjos queriam pregar o evangelho. Deus não deixou ele, a ordem foi para nós. Por quê? Porque anjo não tem história para contar. Quem tem história que Jesus fez na sua vida aí? Levanta a mão. Quem tem história? Quem tem história de cura? Quem tem história de salvação? Então Deus escolheu você. Porque anjo não sabe o que é chorar. Anjo não sabe o que é sofrer. Anjo não sabe o que é passar dificuldade. Anjo não sabe, mas você sabe. Anjo, meus irmãos, eles não sabem o que é salvação, porque já são salvos. Eles não sabem o que é ser perdido, mas nós sabemos. É por isso que nós somos as pessoas certas para levar Jesus para as pessoas que também precisam dele. Tem pessoas que podem falar assim: pastor, mas eu não sei falar, eu não sei me expressar. Como é que eu vou pregar a palavra para o meu patrão, para o meu amigo de trabalho, para o meu vizinho? Eu não sei falar bonito. Mal eu leio a Bíblia tropeçando. Eu sei que pode ter gente assim aqui.
Mas você sabe falar, meu irmão, que Jesus é maravilhoso? Eu sei que você sabe. Você sabe falar, olha, Jesus me curou. Fulano, Jesus me curou. Jesus é real. Jesus mudou a minha história. Você está me contando isso. Eu estou pregando para você do mesmo jeito que eu prego lá na igreja lá, instruindo as pessoas, dizendo, olha, fala de Jesus. Quando Jesus ele manifesta-se na minha vida, eu me torno missionário dele. Quando Jesus entra na minha história, eu entendi, e a revelação de quem é Cristo, ele vem sobre a minha vida, eu me torno uma testemunha dele. Uma testemunha dele. Se Jesus entrou no seu coração, que eu sei que entrou, se Jesus se revelou a você, que eu sei que revelou, seja uma testemunha dele. Seja uma testemunha dele. Fale dele. Ah, pastor, eles vão me chamar de chato, né? Esse negócio de hoje, principalmente hoje esse nome evangélico, né? Ô, irmãos, até hoje eu gosto de ser chamado de crente, viu? E não quero esse negócio de evangélico, eu quero ainda ser chamado de crente. O Wilson é crente. O Wilson é crente. Meus amados, você conhece uma pessoa que está sofrendo? Seu vizinho? Ou talvez no seu trabalho? Que está passando dificuldade em casa? Conheço, pastor. Sempre reclama comigo. Você já falou de Jesus para essa pessoa? Você já a convidou para estar um dos nossos cultos? Já, pastor, mas não vem não. Eu convido, mas não vem. Então o que você vai fazer? Você vai sentar, missionário. Você vai sentar com essa pessoa e vai falar, olha, eu queria um tempinho com você, 2 minutos. E você vai falar tudo dentro daquilo, como você sabe falar, que Deus vai te usar, amém? E você vai falar como Jesus é maravilhoso, do seu jeito. E não se preocupa não, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Eu não consigo ver uma pessoa sem Jesus e eu ficar calado. Eu ficar calado. Tem pessoas que, tem muita gente nova aqui, depois que o pastor Carlos, o pastor Maria José chegou aqui, mas as pessoas mais antigas aqui da igreja, até riam de mim. Os jovens da igreja falavam, olha, estava aquela turminha, gente, de jovem aqui da igreja, aí eu chegava, cada um ia para um canto. Por quê? Porque ele sabia que quando eu chegasse, eu não tinha papo para namorada, é Jesus. Porque a Bíblia fala que a boca fala, o coração está cheio. E o que você tem falado? O que você tem falado? Eu tenho uma irmã lá na igreja, pastor José fala do caldo, né, de lá. Essa mesma irmã que faz esse caldo, ela é uma cozinheira, é um dom. E ela estava doente, eu fui lá orar por ela, pastor, né, tem que ir. Ela trabalha com as mulheres também, ela que lida de dança também. E ela tem vários papagaios que fala, papagaio, que repete. E eu sempre estou falando, orando por ela e tal, conversando. Aí eu falei, e os papagaios olhando assim, me ouvindo falar. Aí eu sempre falo que eu sou igual carro velho, aonde que eu paro eu prego. Você acredita que depois que eu saí de lá, ela comentou com o marido dela que o papagaio começou a repetir, onde que eu paro eu prego. O papagaio começou a repetir, onde que eu paro eu prego. Eu falei isso lá da igreja, talvez riram igual vocês. Então a igreja, nós como igreja, nós somos o agente, o instrumento de Jesus aqui na terra, para levar a palavra de Deus. Quantas pessoas estão
sofrendo, precisando, irmãos, de Jesus. Quantas pessoas estão sofrendo? Por isso que Jesus, ele disse, a seara é grande, são poucos os ceifeiros, rogam o Pai da seara para que envie mais ceifeiros para a sua seara. Amém? E não olham crítica de ninguém, não olha crítica de ninguém. Você tem um chamado de Deus. Cada pessoa aqui, que nós somos o corpo de Cristo, e cada um de nós somos um pedacinho do corpo de Cristo. Por isso nós chamamos de membro. E o membro precisa estar ativo. Deus não nos chamou para sentar no banco, para poder ficar inerte. Deus nos chamou para trabalhar para o corpo andar, para o corpo crescer. Não é verdade? Um corpo que, ainda que seja um dedo faltando, quando a pessoa vê, não fica esquisito, está faltando um pedaço? Então, quando um cristão, ele é inerte, ele não trabalha, ele não faz parte de nenhuma área da igreja, ele não procura algo para fazer na igreja, todos nós, Deus nos chamou para trabalhar. Todos nós aqui, Deus tem um chamado em alguma área, dentro do corpo de Cristo, para trabalhar, para que esse corpo cresça. Deixa eu falar para vocês, no dia de hoje, a maioria dos pastores estão sofrendo com pessoas para ajudá-los na igreja. Alguns dizem, eu estou trabalhando demais, pastor, o meu trabalho me impede de trabalhar, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Meu irmão, Deus não nos chamou para ser inerte, Deus nos chamou para trabalhar para o reino. Todos nós somos missionários. Talvez essa palavra aqui você já ouviu quantas vezes? Se você não está trabalhando para o reino, você está fora do seu chamado. Você está fora do seu chamado. Essa palavra que eu estou falando, isso que eu estou falando agora, todo santo dia eu falo para a igreja a qual Deus, eu estou ali como pastor daquela igreja, falando com cada um da mesma maneira. Deus não nos chamou para ficar inerte, Deus nos chamou para fazer algo, para ser um instrumento na mão dele. Quando Deus te salvou, lá fora te trouxe aqui, para aqui dentro, porque Deus sabe o dom que você tem, Deus sabe a força que você tem, um chamado que você tem, Deus sabe que você pode saquear o inferno. Não deixa esse mundo, as preocupações desse mundo, matar o seu chamado, não deixa não. A pastora Ana José fala uma frase, desde quando ela chegou aqui em Guanhães, que eu nunca esqueci. A luta, como é que é? A luta pode ser grande, mas o céu é eterno. Tem muito tempo que a senhora não fala isso. A luta é grande, mas o céu é eterno. E Jesus falou que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Uma das coroas que vamos receber lá no céu é a coroa dos ganhadores de alma. Como é que está a sua coroa lá? Quando você chegar lá, como é que vai ser? Quantas pedrinhas vai ter? Você pensou nisso? Quantas pedrinhas vai ter? Quantas pedrinhas vai ter? Deus quer te usar. Amém? Faça como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Desde quando Deus me chamou, nunca olhei para trás. Não olhei dinheiro, não olhei aonde eu vou dormir. Há 30 anos mais ou menos atrás, estou até hoje. Deus nunca deixou faltar nada. Nunca deixou faltar nada. Deus sempre usa alguém para investir. E a pastora Mulher sempre fala isso aqui. Sempre ela está falando, batendo na tecla, falando isso, porque o reino é de Deus. Qual soldado que vai à sua própria custa? Ele garante a vitória. Ele garante que não falte nada para você. Amém? Quando eu falei no meu coração que eu queria pregar o evangelho, eu estava trabalhando ainda, gente. Larguei o trabalho há 30 anos atrás, mais ou menos 30 anos. Nunca mais olhei para trás.
Alguém disse assim, quando eu falei, olha, eu quero pregar, estou vendo aí que vai fazer o ITQ, está convidando alguns irmãos que vão fazer o ITQ, e tem que abrir mais obra, eu quero. Eu tinha 19 anos, alguém olhou para mim, o líder da época olhou para mim de baixo para cima, de cima para baixo, e falou, você não vai receber nada agora não. Eu não perguntei quanto que era o meu salário, se eu ia ter carro na porta, se eu ia ter uma casa boa, eu só falei que eu queria ir. Eu comecei de São João, com outro missionário, depois eu formei em 98, mas eu já estava sozinho em São Sebastião do Maranhão, com a igreja lá nós não temos mais, lá a igreja lá, e estou até hoje, quem me conhece antigo, sabe, aqui mais antigo da igreja, que estou até hoje sem arredar o meu pé, porque eu entendi o meu chamado, entendi o que Deus tem para a minha vida. Mesmo que eu deseje trabalhar para ganhar bem, essa semana surgiu lá um trabalho fantástico para ganhar bem. Sabe que a primeira coisa que eu pensei? Eu não vou poder ir em reunião de pastor, vai me prender. Eu pensei na igreja, vai me prender, eu não vou poder ir na reunião de pastor. Eu falei, Jesus, eu quero abra a porta de um trabalho para mim, que eu possa trabalhar para mim e não deixar de fazer a tua obra, que o Senhor me chamou foi para isso. Fique de pé. Todos nós aqui, nós estamos no tempo de lançarmos a rede. Nós estamos no tempo, irmãos, de lançarmos a rede, pregar o evangelho. Jesus está voltando, e eu sei que ao seu redor, muita gente perdida. O maior amor que o maior sentimento que uma pessoa pode ter, quero concluir com isso, é o amor pelas almas. A maior prova que eu amo a Deus é quando eu amo o meu irmão. Quando eu amo o meu irmão. A maior prova que Jesus está na minha vida é quando eu amo o meu irmão. Amém? Pega na mão para terminar, o irmão vai colocar uma música ali. Pega na mão da pessoa que puder ir do seu lado. Feche seus olhos e cante. Que esse hino seja um hino para a sua vida. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, nós te adoramos, Senhor. As pessoas estão sofrendo, Jesus. O mundo está gemendo, Jesus. E o Senhor nos chamou com um santo propósito de levar a palavra do Senhor a cada criatura. Senhor, aqui estão as pessoas que o Senhor escolheu. Aqui estão missionários e missionárias. Talvez tem pessoas aqui, Senhor, que talvez acha que não tem dom nenhum, não tem chamado, mas tem, porque são pessoas instrumento nas tuas mãos. Que nesta manhã missionária, que o teu Espírito Santo possa queimar cada coração aqui, para ganhar almas para o Senhor, para ser um pregador, uma pregadora da tua palavra. Que cada um que chega aqui, meu Pai, assim como há 30 anos atrás o Espírito Santo queimou meu coração para ir fazer, ir pregar, que nesta manhã cada pessoa que está aqui, meu Pai, que o coração também dela seja queimado para levar a tua palavra, para ganhar almas, porque a maior paixão que qualquer pessoa pode ter, o maior sentimento é paixão pelas almas, paixão por pessoas. Tem almas lá fora, meu Pai, que está sofrendo, e o Senhor escolheu a igreja, o Senhor nos escolheu. Fala assim: Senhor, usa-me. Fala: Senhor, usa-me.
Usa-me, usa-me para ganhar minha família para o Senhor, para ganhar o meu vizinho para o Senhor, o meu colega de escola, de trabalho para o Senhor. Usa-me, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor não me salvou à toa, não, só para ir para o céu, não. O Senhor me chamou para ir fazer, ir fazer, ir fazer. Amém. Coloca no seu coração isso. Coloque no seu coração. Amém. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Você não está aqui nesta manhã à toa. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.